Olá amigos do canal Toy Story, tudo bem com vocês? O nosso assunto de hoje é no mínimo muito curioso. Quando você vê na rua uma menina andando de bike com as amigas ou uma mulher indo trabalhar numa barrosa, saiba que nem sempre foi assim, nem sempre elas tiveram essa liberdade. Não faz muito tempo aqui no Brasil, mulher ou meninas não podiam andar de bicicleta por vários motivos e essa cultura, esse pensamento era frequente entre as pessoas mais humildes e menos informadas, principalmente nas áreas rurais e cidades pequenas. Quando apareceu por aqui, a bicicleta era vista com desconfiança pelos pais, maridos e irmãos das mulheres. Já no final do século XIX, o uso da bicicleta como meio de transporte de lazer já estava difundido em alguns países europeus e nos Estados Unidos. As mulheres foram cada vez mais aderindo à utilização do veículo de duas rodas, sendo que passou a ser um dos primeiros sinais de independência e feminismo. Talvez por isso uma doença, entre aspas, relacionada com o uso da bicicleta tenha misteriosamente surgido, fazendo com que elas, as mulheres, se sentissem com receio de subir na bike novamente. A tal condição foi nomeada como o rosto de bicicleta, era o nome da doença que eles falavam, que os médicos passaram a advertir que poderia acontecer com as moças ciclistas. Mas o que era isso exatamente? Bom, segundo os médicos da época, o excesso de força ao pedalar, a posição vertical em duas rodas e ainda o esforço inconsciente para manter o equilíbrio poderia produzir uma expressão fadigada e exausta nas mulheres, o tal rosto de bicicleta. E percebam, essa condição era alertada somente ao público feminino. Essa descrição foi até documentada pelo médico Joseph Stromberg, do site Vox. Os especialistas daquele período ainda relataram que a condição deixava as mulheres com o sangue à flor da pele, mas às vezes pálidas, com os lábios ligeiramente deformados, com olheiras e a expressão de cansaço. Ou seja, era muita coisa. Será que tudo isso era um tipo de recalque masculino para que as mulheres não se divertissem e não se deslocassem mais com as suas bicicletas? Provavelmente sim, sendo uma forma de eles cortarem, entre aspas, as asinhas das moças que queriam ser mais independentes. Entre os judeus, era ainda alertado que se andasse de bicicleta no domingo, era culpa e condenação na certa. Na Coreia do Norte, é lei ainda hoje, a mulher não pode montar em uma bicicleta. Se ela quiser levar seu filhinho na bike para a escola ou qualquer outro lugar, ela tem que colocar ele na cadeirinha e ir empurrando em pé, acompanhando a bicicleta, não pode montá-la. No Afeganistão, ainda hoje também as mulheres são expressamente proibidas sob qualquer pretexto de usarem uma bicicleta para qualquer finalidade. E agora, pessoal, um caso curioso aconteceu em meados da década de 1920 no interior do estado de São Paulo. Uma menina estava andando na bicicleta do pai ou do irmão dela e, segundo as conversas da época, essa menina teria tido um orgasmo, isso mesmo, enquanto pedalava a sua bicicleta. Ela acabou caindo da bicicleta e depois informou o que aconteceu. A notícia de tudo isso que aconteceu com a menina se espalhou de uma forma que a má fama da bicicleta aumentou ainda mais, principalmente nas cidades pequenas do interior, como eu já disse. Talvez na época isso tenha aterrorizado muitas mulheres, mas obviamente a doença da bicicleta não era algo real. E o que levou a essa questão? Por que os médicos estavam tão preocupados com isso? Pressão dos maridos, dos pais e de toda a sociedade, que ainda era ligeiramente machista, preconceituosa? Como falamos anteriormente, era sim mais ou menos isso. Em 1890, na Europa, na América do Norte, as bicicletas passaram a ser vistas por muitos como um instrumento do feminismo, de poder, de liberdade.
para as mulheres. Então, o veículo dava a essas mulheres maior mobilidade, além de uma redefinição da feminilidade, da atitude e até da moda. Para os homens, era apenas uma invenção a mais. Porém, para as mulheres, a bicicleta abriu um mundo novo, cheio de perspectivas. Como não poderia deixar de ser, principalmente naquela época, a reação dos médicos e homens na sociedade não foi positiva e, por isso, criaram várias razões para dissuadir a mulherada, inventando que andar de bicicleta não fazia bem. Eles diziam que era muito desgastante e inadequado para as mulheres. Porém, ainda em 1897, a médica Sarah Stemson, de Chicago, afirmou que o ciclismo, diferentemente do que se pensava, não era prejudicial e que, na verdade, melhorava a saúde da pessoa que andasse de bicicleta, da mulher inclusive. A doutora concluiu que, por causa da cultura, costumes da época e pelos trajes que a mulher normalmente usava, que eram as saias e os vestidos longos, a mulher tinha mais dificuldade para se equilibrar em cima da bicicleta e isso poderia, de alguma forma, causar todas essas reações e embaraços que citei acima. Hoje em dia, como já sabemos, é muito comum e natural ver milhões de mulheres usando a bike para as mais diversas finalidades, seja para o lazer, para a locomoção, ir ao trabalho ou para a saúde. Então, vemos que a doença da bicicleta, de fato, nunca existiu. Foi algo implantado pelos pais, maridos e mesmo por médicos, em uma época em que os homens queriam controlar a vida das mulheres, relegando a elas uma posição secundária dentro da sociedade. Mas e você, amigo e amiga do Toy Story, já conhecia esses fatos que citei aqui? Deixa aqui nos comentários, se inscrevam aqui no canal e eu já te espero para o nosso próximo vídeo aqui do Toy Story. Beleza, pessoal? A todos vocês, o meu muito obrigado.